Olá a todos! Hoje, nós iremos fazer o teste de potência em RMS em carga resistiva e análise da distorção com a senoidal aplicada na entrada do amplificador ativador de caixa D-Class de 1500 watts. Eu sou Gemerson Marques, do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! Nós adquirimos esse amplificador D-Class de 1500 watts para nosso projeto de caixa trio que estamos montando. Na descrição desse vídeo tem o link para mais informação. O que iremos fazer é injetar um sinal senoidal de 1 kHz para a entrada dessa pequena mesa de som, que serve para aumentar a sensibilidade da saída do gerador. Como podemos visualizar, o sinal que será aplicado está perfeitamente sem distorção. A mesa servirá para regular esse sinal aplicado, pois existe uma certa variação para cada fabricante. Os mais sensíveis, com 0,5 volts ou 500 mV pico a pico, até os menos sensíveis, de 1,5 volts ou 1500 mV pico a pico. Como não dispomos de nenhuma informação acerca da sensibilidade de entrada deste amplificador, iremos aplicar, por padrão, 1 volt pico a pico. Iremos ligar uma carga resistiva na saída do amplificador para podermos analisar a potência de saída. Já medimos nossa resistência antes, mas para garantir o nosso teste, vamos medir a resistência novamente. E aqui no nosso multímetro, a medida está apresentando 5,3 ohms. Vamos colocar o multímetro novamente na escala de volts para analisarmos a voltagem de saída do amplificador. Nosso multímetro é True RMS, que é necessário para medir a saída em RMS. Com outro multímetro, iremos monitorar a temperatura dos transistores de saída do amplificador, caso haja sobreaquecimento ou qualquer outra coisa. Então, vamos trocar o sinal de entrada do osciloscópio para o sinal de saída do amplificador para podermos fazer as medidas. O osciloscópio será ligado também para analisarmos o sinal aplicado na entrada e verificar se houver distorção na onda senoidal. Iremos utilizar o multímetro True RMS junto com o osciloscópio para garantir que não haja engano, interferências ou qualquer outra coisa. Iremos utilizar um teste em série. Isso serve para resguardar nossa segurança e a integridade do equipamento se houver algo errado. Bem, tudo normal, então iremos tirar o teste em série e colocar direto. Então, vamos abrir o potenciômetro de entrada do sinal e analisarmos no nosso osciloscópio. A princípio, temos 16 volts, com um sinal senoidal embaralhado ou com múltiplas fases. Vamos tentar resolver isso ajustando o trigger para tentar estabilizar esse sinal e efetuar nossas medidas. Vamos aumentar o volume para analisar o comportamento do mesmo. Como podemos ver, no osciloscópio, até 32 volts o sinal é aceitável, porém, quando aumentamos este valor, o sinal fica triangulado e com muitas sujeiras. Vamos atenuar o sinal de entrada para ver o comportamento da onda no osciloscópio. Deixe-me mudar o canal do osciloscópio. Observe que o sinal de entrada com o amplificador ligado gera muitos espúrios no sinal de entrada, sendo necessário nós termos que desligar o amplificador para podermos analisar a senoide da entrada. Vamos ajustar o gerador em conjunto com a mesa de som para gerar 1 volt pico a pico, com a frequência em 1 kHz, que em média é o padrão de testes para a maioria dos amplificadores. Vamos trocar o canal do osciloscópio. Então, vamos ligá-lo. Como podemos ver, o sinal da saída é embaralhado, com múltiplas fases, sendo necessário sempre estarmos ajustando o trigger do osciloscópio para podermos verificar o sinal de saída.
Vamos aumentar o volume para analisarmos até onde haverá distorção. Bem, estamos com 30 volts na saída, e como podemos observar na onda senoidal, já começa a ter nas bordas uma pequena borra no sinal. Isto está relacionado à distorção no sinal. Se aumentarmos a saída para 37 volts, como podemos observar, o sinal no osciloscópio já está triangulado e com distorções. Vamos aumentar mais um pouco, podemos escutar esse ruído de apito. Esse ruído vem da fonte, é bastante alto e incomoda o ouvido dado a sua alta frequência contínua. E quando aumentamos mais o volume, temos essa onda triangular, cheia de ruídos totalmente borrada, o que nos denota muita distorção. Colocando no volume máximo, estamos com 41 volts na saída, pura distorção. O máximo sinal que conseguimos com o sinal sem distorção, entre aspas, é 30 volts. Passando disso, temos muitas distorções e mudança do sinal. Bem, não era o que esperávamos, pois compramos este amplificador para aplicar em nossos projetos de caixa ativa de qualidade, que com certeza não faremos com este amplificador, pois deixou a desejar em praticamente tudo. Quando aplicamos o volume máximo com um sinal maior, o equipamento aciona o LED indicador de clipe. Nesse caso, estamos com 46 volts na saída. O máximo sem clipar, mesmo com o sinal sujo, como podemos observar no osciloscópio, é de 48 volts. Então vamos calcular essa potência até clipar. Não estou falando sem distorcer, estou falando até clipar. Em 48 volts, na carga resistiva, que é de 5,3 ohms, ficamos assim, 48 volts ao quadrado, dividido pela resistência, que sabemos que é de 5,3 ohms. Isso é igual a 434,71 watts RMS. Isso mesmo, 434,72 watts RMS. Para quem diz em suas descrições que é 1500 watts RMS, está longe de ser verdade. Vamos medir sem distorção aparente e com sinal ainda triangulado, como podemos ver no osciloscópio. O que nos dá aqui 34 volts. Ou seja, 34 volts elevado ao quadrado, dividido por 5,3 ohms, que é a resistência. Isso nos resulta em 218 watts RMS. Pois bem, depois dessa grande decepção, podemos concluir que não vale a pena comprar um kit desses para seu projeto. Existem centenas de esquemas elétricos de amplificadores, inclusive em nosso site, que com certeza superem muito esses da The Class. E por hoje é só, pessoal. O meu muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, dê aquele like e se inscreva no nosso site também. Siga-nos nas nossas redes sociais. Que Deus vos abençoe. Shalom.